É o Giro da Bolsa, um programa ao vivo, né, que normalmente é semanal, com as principais notícias da semana. E hoje, baguncinha, né? Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. A gente tem aqui um programa hoje que não tá incrível não, porque essa semana foi meio complexa, mas ele tá interessante. A gente começa aqui com o nosso querido índice Bovespa, né, trader do caralho, e você percebe aí 1,33% de alta na semana com 181.363 pontos aí. E o ETF ALVP11 subiu 2,02% na semana, fechando a R$ 128,17. O índice tem indo muito bem. Você confere aqui o resumo dos indicadores econômicos, a gente tem os fundos imobiliários com uma leve melhora também, 0,51%, S&P 500 com queda de 0,97%, Nasdaq com queda de 0,57%, dólar com queda de 0,56%, o Bitcoin na sexta-feira estava valendo lá 84 mil, hoje já piorou, né? Mas tá aí o número antigo ainda, 2,98% de queda, e o Ethereum 4,21% de queda a 2.697 dólares aí. 77 mil Bitcoin. Cara, um momento muito estratégico. Sabe quem disse que o coice vinha aí? Eu. Escreve aí, Bitcoin, o coice vem aí, que você pode pesquisar, que eu fui a única pessoa que não estava otimista com essa alta infinita do Bitcoin lá atrás, né? Porque o Bitcoin é uma moeda cíclica. Agora, se você não comprou, pode ser um bom momento. Ah, vai parar de cair? Nada garante, mas é um momento melhor do que quando tá a 102 mil, né? Como foi feito na Orange e a Cash 3, são empresas aqui brasileiras. Cada uma aí deve estar perdendo um valor bem interessante, né? Nessa alavancagem aí. Vamos ver como é que você acha que vai abrir a Cash 3, que é uma empresa que é a Melius, né? Que hoje em dia ela só é um depósito de Bitcoin. Como é que ela vai abrir na segunda-feira? Eu quero ver como é que vai ficar essa história aí. Eu acho que a coisa não vai ficar legal, não. A Orange também tem o mesmo sistema. E a gente teve uma semana importante aqui para os mercados, né? Com a Bolsa de Valores voltando a bater o recorde. Decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Teve mais treta entre o Trump e o presidente do Banco Central americano. Mas a gente já começa falando de uma confusão a mais no Banco Master. Porque dessa vez o nome do nosso presidente estava faltando ele, né? Tava todo mundo já, tava faltando ele. O presidente Lula também acabou saindo na mídia. Mas aqui, sinceramente, esse negócio aqui vai ter gente de esquerda, de direita, de bandinha, de centro, né? Não tem quem escapa do nosso Daniel Volcara, quase o Lobo de Wall Street brasileiro, né? E muito atípico, não. A única pessoa que ele fudeu mesmo foi a FGC. Mas... Então, o que acabou saindo na mídia aí, né? Depois das especulações de que ele teve vários encontros com o Master, o Lula nesse caso, foram pelo menos 4 encontros entre 2023 e 2024. Quem é que não encontrou o Volcara? Só eu até agora, aparentemente, que não conhecia esse cara. E um deles acontecendo fora da agenda oficial do Lula, dias depois do presidente participar da inauguração de uma fábrica de insulina do Volcaro em Belo Horizonte. As notícias ganharam destaque ao longo da semana, até porque nessa época o Master já estava dando vários sinais de que não estava bem das pernas. E aí tem muita gente da direita criticando essas reuniões. A senadora Damares Alves pediu ao PGR para investigar, mas o ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, o ex-ministro, não é? Ele é ministro ainda? Como é que tá valendo? Ah, tentou, mas nós estamos em fevereiro. Tentou colocar panos quentes e disse que o Lula foi isento nesse encontro. Mas Mas tem duas pessoas que falaram, né? Como é que foi o nome do outro cara que só foi na reunião, mas não falou nada? Entrei mudo e saí calado. É um outro, é o cara do distrito, acho que era um governador, não era? Distrital. O Ibanez. O Ibanez. O Ibanez entrou mudo e saiu calado, o Lula não falou muito também. Aparentemente o Volcar fala bastante, porque ninguém na reunião consegue falar nada, né? E aí, nessa confusão toda, o Haddad disse também que a decisão sobre o Master seria tomada de forma totalmente técnica pelo Banco Central, né? Já foi. Agora a discussão é que não está sendo técnica. O fato é que vários outros pedidos também estão chegando lá na PGR. Muitos partidos, incluindo o Partido Novo, estão falando em uma interferência do ministro Dias Toffoli na condução do processo. Então, inclusive, ele admitiu que pode desistir de segurar o caso no STF e mandar para a primeira instância, mas só depois do fim das investigações. Meu lindo, todo mundo já sabe que você vai desistir disso aí, porque senão você vai ter que desistir da carreira no
no STF. Esse negócio tá chamando muita atenção, Toffoli. Já libera isso logo, não fica mexendo com isso não. Que confusão é essa? Às vezes o cara peca por não saber a hora de parar, né? No Rio de Janeiro tem uma expressão muito comum que diz, perdeu a mão. Que é quando você exagera demais. Você já perdeu a mão, Toffoli. Libera esse trem pra lá, tenta fingir dar uma de João sem braço, né? Finge que é leitão pra mamar deitado, porque o negócio aí tá foda. Então é basicamente isso. E até o presidente do Supremo, o Edson Fachin, deu uma declaração forte, falando que não vai ficar de braços cruzados e que, se precisar, ele vai intervir nessas investigações, doa a quem doer. Você viu? Tanto que o trem já tá sério, Toffoli. Lembrando que nessa semana o Fachin já criou um mal-estar com os colegas da STF, propondo um código de conduta que pode limitar as palestras dos ministros e criar um período de quarentena para eles atuarem como advogado depois da aposentadoria. Olha só, o Edson Fachin aí, razoável ministro. Que é isso? Grande Edson Fachin. Salva de palma também pro profissional aí. Que isso? Quem que indicou o Edson Fachin? Ou foi o Lula ou foi a Dilma, não lembro. Então retira. Retira a salva de palma, que aqui a gente não quer defender, não. Mas olhando do lado do Banco Master aqui, o Vorcaro tá falando que tudo não passa de uma grande conversa fiada e que se ele tivesse a ajuda de políticos nem estaria de tornozeleiro. Ô, meu lindo, fala isso não, desfazendo dos amigos. Que isso. E do lado do BRB, que também se afundou nessa crise, depois de tentar comprar o Banco Master no ano passado, o banco soltou uma nota dizendo que não foi obrigado a provisionar os 2,6 bilhões que saíram na imprensa na semana passada e que ainda é muito cedo para falar em impacto financeiro dos investimentos feitos nas carteiras de crédito do Master. Claro, muito cedo. Mas o Banco Central continua investigando e um diretor chegou a falar para a Polícia Federal que as perdas do BRB nessas operações podem chegar a 5 bilhões de reais. Mixaria, né? Mexaria, valor tranquilo. E do lado dos investidores que tinham comprado os tais CDBs do Banco Master, o Fundo Garantidor de Crédito já pagou mais de 32,5 bilhões para pelo menos 580 mil credores, quase 80% do total. Muita gente já recebeu realmente, já realocou esse dinheiro. O Alpo 11, inclusive, só nesse mês, né, porque é também renda fixa, a gente captou 100 milhões de reais lá no ETF, eu dei uma olhada, né? Muita gente evitando pagar tributo, saindo dos 22,5 que poderia ter no Tesouro Selic e pagando os 15% ali no Alpo. Inclusive, recomendo que você pesquise depois, não é nem propaganda não, AUPO 11, e dá uma pesquisada para você entender melhor também. É melhor que o LFTB, que é parecido, porque tem um drawdown menor e menos volatilidade. Então, drawdown. Bonita palavra. Você gostou? Né? Drawdown. Uhum. Parabéns, então. Parabéns. Grande destaque para a palavra drawdown. Opção boa. É isso aí. Eu lembro dessa palavra quando eu jogava Bomberman na minha infância, porque tinha o draw game. Quando empatava. Draw game, ele falava. Com um sotaquezinho japonês. Então, vindo um pouco mais para a política e saindo do videogame, deixar isso para outros canais, a gente teve muitas notícias que podem mexer com o cenário eleitoral. O Lula voltou a estreitar os laços com o MST e pode acelerar as desapropriações de terras. Ele também vai fazer um troca-troca na articulação política, tirando a Gleisi Hoffmann e colocando o Olavo Neto, que é o casca de bala do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. E o Lula também está preparando um tour de carnaval, passando por Recife, Salvador e Rio de Janeiro, porque bobo ele não é, né? No avião presidencial. Se quiser me levar de carona também, eu faço esse tour com ele, né? Mas vai ir conversando com o Lula lá? Não. Eu vou igual o Toffoli. Só tava no mesmo jato, mas não tava dialogando nada. Tava tranquilo, não falei nada. Só tô indo lá pra ver o carnaval. Vou entrar mudo e sair calado. Mas se ele quiser levar a gente de carona, a gente vai aí, que eu não tô fazendo nada, né? Você vai fazer alguma coisa de carnaval? Não tem esse tempo pra pegar um voo com o Lula? Bacana. E também a gente sabe que a pessoa, quando ela tá mais de idade, ela dorme no voo. Aqui ele vai dormindo tranquilo, relaxante ali, tranquilo. Eu considero ronco ruído branco. Eu dormia na casa do meu pai, quando eu ia lá ficar com ele às vezes, era aquele ruído branco, né? Na casa toda. Ele... Então, nas pesquisas, o Flávio Bolsonaro continua subindo, já está empatando com o Lula no segundo turno e agora com a bênção do Tarcísio de Freitas, que na saída da visita para o Bolsonaro, na papudinha, voltou a falar que vai ser candidato à reeleição em São Paulo, esperto, né? E que também vai entrar muito forte na campanha do Flávio para presidente. Cuidado com essa entrada, às vezes machuca na entrada forte assim. Enquanto isso, o nome Ratinho e o nome do Ratinho Júnior, enquanto isso, né, vem crescendo no segundo turno. E o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, decidiu sair do União Brasil e se filiar
ao PSD, também pensando em disputar a eleição. E aí ele acabou tendo que apagar uma postagem de 2015, onde chamava o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, de cafetão do Planalto no governo Dilma. É foda, hein, cara? Morre pela boca, né? Fica falando demais. Puta que pariu. E o Renan Santos, como é que tá? Porque senão o pessoal não comenta do MBL, tem que gerar aqui um engajamento. Renan Santos aí com grandes chances de estar no segundo turno. Do lado petista, a pressão está cada vez mais forte para o Andrade disputar o governo de São Paulo, mas ele continua fazendo mistério sobre o futuro político, embora tenha dito que já tomou a decisão de deixar o Ministério da Fazenda agora em fevereiro, né? Isso aí pode ser complicado, viu? Ruim com o Andrade, pior sem ele. E essa questão de como vai ficar a Fazenda sem o Andrade é muito importante, porque a gente está vivendo vários contrastes na nossa economia, né? O Brasil está indo muito capital estrangeiro, a Bolsa tem batido recorde atrás de recorde, chegou a encostar nos 186 mil pontos, né? Mas o risco fiscal continua sendo um dos maiores medos do Banco Central. Claro que nessa semana aí a taxa de juros já ia ficar em 15% mesmo, mas pela primeira vez ele deu um recado explícito. Vai cortar. Vai começar o corte de juros a partir de março, seja de 0,50, seja de 0,25, da intenção de votos do Renan Santos, mas vai começar a cortar e mostrar que vai vir aí uma melhoria. O que foi? A intenção de votos do Renan Santos vai determinar o corte da taxa Vai determinar, pô, é isso. Não, é o tamanho, é a mesma coisa, pode ser até 1%, talvez, ó. Lá para. Mas ele tá crescendo bem, a gente faz piada aqui, mas pra primeira campanha, né, disputando, e eu acho que, assim, fosse um Kim Kataguiri da vida, tava maior, mas o Kim não tem idade, né, ele é muito novinho, aí o Renan talvez tá só abrindo o meio de campo aí. A piada aqui, normalmente, é que a gente não faz ao vivo, isso aqui seria cortado. Mas eu cortaria, com certeza. Eu também cortaria, mas é porque... Cara, a associação foi muito... Eu também gostei. Cara, e atraiu muita gente. Ele é uma das maiores forças políticas do país. Isso agora sem brincadeira. Deixa eu te falar um detalhe. Tinha 20 mil pessoas em Brasília debaixo de uma chuva absurda. Cara, é loucura. Isso que eu tô falando. É doideira. Caindo raios, caramba. E... Hã? Só o show da Lady Gaga atrai tanta gente embaixo de chuva também. Porra, é foda o show da Lady Gaga. Mas o Nicolas, cara, é muito provável que ele dispute a eleição presidencial ainda no nosso tempo de vida, porque ele é muito jovem, né, e já tá muito popular aí. Se ele não fizer besteira, né, continuar indo num caminho razoável aí, ele deve conseguir se desenvolver bem. Só pra dizer que eu não vou ficar te devendo a informação, Renan Santos do Missão, 1,5% das intenções de voto. Porra, é bastante, cara, se considerar o crescimento aí. Estão fazendo uma campanha boa. E isso é muito bom, né? Essa coisa toda do corte da taxa de juros, porque tira um pouco da pressão do mercado, ainda mais depois dos dados da inflação que vieram um pouco abaixo do esperado agora em janeiro, e do CAGED que mostrou um corte considerável de 618 mil empregos formais em dezembro, número bem acima das estimativas dos analistas. Claro que desemprego é sempre bom, né, para a economia, nesse aspecto da inflação. Mas é sempre ruim para a população de modo geral. Nesse contexto de corte de juros, acaba ajudando o Banco Central a reequilibrar a economia. Gente, sem brincadeira, porque assim, ó, quando você tem uma situação que tem muito emprego, do nada, de repente, você não necessariamente tem um aumento da produção. Se você não tem um aumento da produção, você tem um aumento somente da demanda. Quando você tem um aumento da demanda, mais pessoas com dinheiro no bolso, você vai ver mais gente comprando as coisas. O preço dos produtos aumenta. Então, o desemprego ele é sempre ruim, mas quando a gente vai falar de pressão inflacionária, o desemprego muitas vezes ele é visto de maneira positiva, né? O dado do desemprego. Mas aí remédio, precisa ter um entendimento sobre isso. O que é o mandato do Banco Central? É somente abaixar a taxa de juros. Então o Banco Central ele não está olhando para a nossa qualidade de vida necessariamente, né? Ele está observando somente a taxa de juros. Cara, teve outra coisa que eu lembrei aqui agora. Sabe o que também ficou muito bom essa semana? O discurso do Lula, recomendo que vocês pesquisem depois, que é ele falando assim, nunca deixe uma raposa cuidar do galinheiro. Mesmo se ela estiver de branco. O problema é que ele tá vestido todo de branco enquanto ele fala isso. É muito absurdo. Eu achei que era IA, mas não era.
Assistam depois que é muito bom. E aí o problema é que a dívida pública continua crescendo muito, aumentou 18% em 2025 para 8,6 trilhões de reais, mas com um déficit total de 13 bilhões de reais aí, o governo até conseguiu cumprir a meta de gastos, embora boa parte desses gastos tenha sido retirada aos poucos do arcabouço fiscal, né? Então um número mais de mentirinha aqui, mas que tem ido. O que realmente temos agora? É um fato que a Selic vai cair aí, né? O mercado está acreditando que ela fecha o ano perto dos 12%, e lá nos Estados Unidos a perspectiva também é de corte de juros, ainda mais agora que o presidente Trump anunciou o nome do novo presidente do Banco Central americano, que é o Kevin Warsh, né? Que se for aprovado pelo Senado, vai substituir em maio o atual, que é o Jerome Powell, que virou um desafeto do Trump, exatamente por conta dessa questão de corte da taxa de juros, que o Trump também está brigando, a mesma coisa que o Lula está brigando aqui, né? E é bom lembrar que o principal pano de fundo aí dessa questão política e econômica do Federal Reserve é que os Estados Unidos estão tentando manter a hegemonia e frear o avanço da China, e tudo isso tem a ver com o enfraquecimento do dólar e com vários problemas que o Trump tem se metido aí, seja com as tarifas, com a tomada de governo ou do petróleo aí da Venezuela, né? E agora, para piorar ainda, tem essa treta com o Irã que pode escalar para uma guerra de fato, com novas ameaças ao governo cubano, que nessa semana também entrou na mira dos americanos. Cara, mas Cuba tá mexendo com ninguém, né? Esse trem tá lá, uma ilhazinha, pra que mexer com isso? O Trump também tá doidão, né? E agora com essas manchetes na imprensa, não dá pra duvidar que deve agressivar mais ainda, né? Porque tem que dar uma apagada, ele quer jogar uma nuvenzinha de fumaça, hein? E além disso tudo, o governo Trump também está enfrentando muita resistência interna, e principalmente depois da morte de um enfermeiro que estava numa manifestação contra a política imigratória e foi baleado por um agente do Serviço de Imigração dos Estados Unidos, né? É o ICE. Esse caso, inclusive, fez os democratas se mobilizarem no Congresso e eles quase conseguiram impor mais um shutdown, dessa vez parcial, que causa a paralisação de uma parte da máquina pública americana. Isso é na sexta-feira, agora já conseguiu, estamos no primeiro dia de paralisação. É porque o roteiro do giro normalmente é feito na sexta, a gente já está numa paralisação parcial agora, tá? Então agora olhando só para as bolsas, o cenário é outro, né? Saíram alguns dados positivos nos balanços do quarto trimestre de 2025, principalmente para as empresas de tecnologia, com destaque para a Apple e para a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que teve uma receita e lucro acima do esperado e viu as ações subirem 10% na quinta-feira. Uma outra coisa interessante aqui para a gente se lembrar, né, é que nessa história toda a gente descobre que o único nome desses caras da tecnologia que não apareceu aí até agora foi Steve Jobs, né? Ele não tá envolvido com nada disso, e era durante o período que ele estava vivo ali e tudo, e não teve nenhum envolvimento dele, né? Pelo menos essa também não teve. Mas é claro que ainda tem muita gente enxergando um exagero no mercado com as ações de tecnologia por conta da IA. Inclusive a Amazon, a Nvidia e a Microsoft estão afundando o pé, querendo investir 60 bilhões de dólares na OpenAI, criadora do ChatGPT, e o efeito colateral disso, que a maioria das empresas de tecnologia estão dizendo que não vai acontecer, na verdade já tem acontecido. Um relatório mostrou que as demissões cresceram 58% em 2025, atingindo 1,2 milhão de americanos, e que assim como vem acontecendo com as Big Techs, que fizeram demissões em massa ao longo do ano, muitas empresas estão reduzindo o quadro de funcionários por causa das IAs. Agora é claro, né, gente, esse movimento ele sempre acontece quando a gente tem uma mudança tecnológica, mas eu queria convidar vocês a analisar do ponto de vista histórico. Se você voltar na história, todas as vezes que uma nova tecnologia surgiu, o ser humano teve a mesma ideia: olha, é improvável que a gente tenha empregos no futuro, né? E você vai ver relatórios gigantescos escritos pelos maiores especialistas da época que diziam que a gente teria um desemprego em massa. O que aconteceu? Nada. Gerou novo emprego. Porque normalmente quando a gente tem uma nova coisa, esse novo produto, ele acaba criando outras áreas de trabalho também. Quem imaginaria no século XVII ou século XVIII que alguém poderia viver de contar piada na internet, como o Whindersson, por exemplo, ou, né, alguém lotaria um show tocando guitarra elétrica. Se o instrumento não existia, imagina, né, isso tudo. E aí quantas pessoas tem na equipe dessas pessoas ali por trás, né, dentro de um show, ou montar uma casa de espetáculo temporária no meio do nada, como hoje em dia é feito. Então tudo isso acaba criando novas áreas, né? E essa coisa que a gente vai ganhar tempo também é uma nova ilusão. Ah não, o ser humano vai ficar sem nada para fazer porque a IA não vai conseguir fazer absolutamente tudo. Bom, a máquina de lavar tinha essa promessa, né, de economizar o nosso tempo, o fogão elétrico que você não precisava mais pegar lenha, e a gente pegou e trocou tudo isso para ficar assistindo vídeo de 1 minuto na internet, né? Então não serve para nada, com alguém explicando como funciona o vinil, que não existe mais, mas que agora todo mundo quer saber como funciona. Então é basicamente isso. E aí o que acontece? Alguém decide fazer uma prensa de vinil e vender vinil.
E aí, o que acontece? Os bestas aqui compram. Eu tenho um vinil, inclusive, em casa. Porque... E aí você precisa da toca-vinil. E agora você voltou a ter um toca-vinil sem nenhuma finalidade, né? Você poderia ouvir uma música no Spotify. Por 10 16 vezes o preço. 10 vezes quem me dera. 16 vezes o preço e que dá 8 vezes mais defeito e que arranha. E você precisa comprar outro, porque um disco que arranha, ele não toca mais. E aí você tá ouvindo de repente Belchior e ele, eu não estou interessado em nenhuma teoria, e nunca mais sai. E aí, qual que é o resumão de tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente ainda tem um rally de alta acontecendo nesse setor de tecnologia, a bolsa como um todo acaba respondendo, porque as Big Techs têm um peso muito grande no S&P 500. A gente pode dizer que 10% das empresas americanas concentram 70% do valor de mercado? E que esses 10% se resume a basicamente 7 empresas? Opa! Bolha? Não. Por enquanto, é só o líquido com sabonete e água. A bolha mesmo ainda vai acontecer. Tá faltando alguém assoprar. As Big Techs têm um preço muito grande, então, né, no S&P 500. Então, essa coisa toda meio complicada. Aqui no Brasil, as perspectivas estão boas, porque no momento onde tudo é ar, o que vale mesmo é o gado no pasto. Ver que todas as lições econômicas do meu avô estavam corretas, né? Mais vale o gado no pasto. E eu vou te falar uma coisa, o que tem no Brasil é gado. Ah, tem. Bem, nesses comentários aqui que eu fiz aqui, o que vai aparecer de gado aqui embaixo... O Brasil é gado e boi. O gado e boi. É. Boi. Boi tem também. Boi tem também. E tem gente aqui que conheceu um hoje, que chegou aqui com os 2 olhos roxos e sem nenhuma explicação aparente. Eu não vou citar nomes porque... não vamos falar do salmão aqui não. Então, dólar fechou abaixo dos 5,20 pela primeira vez em 2 anos e no meio disso tudo o Bitcoin perdeu força e tanto o ouro quanto a prata estão batendo um recorde atrás do outro até essa semana, que agora arrebentou tudo, prata e ouro desvalorizando pesado também, mas né, ainda com uma valorização grande quando você olha para os últimos last 12, last 24, né, 24 meses aí. E a pergunta que fica aqui é a seguinte, né, o que fazer com o seu dinheiro no meio de tanta incerteza, do cenário econômico e com esse tanto de gado indo para as eleições? Bom, se você quiser aprender a investir de verdade, a escola da UVP está aqui para você, auvp.com.br. A gente tem diversas tecnologias novas, estamos usando IA em alguns processos. Você agora consegue juntar todas as suas informações bancárias em um único lugar, conectar tudo ali. Temos módulo de geopolítica internacional para você aprender a investir não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, investir também no Japão, que são lugares mais protetivos, Europa, né? Entender por que o Brasil é a bola da vez, talvez seja muito interessante para você também, e para saber o que não fazer também, porque tá cheio de golpe no mercado. Inclusive nessa segunda-feira agora, se você é aluno da UVP, a gente vai ter uma aula somente sobre isso, né? Amanhã às 19 horas a gente tem uma aula somente sobre o que não comprar no mercado financeiro nesse momento, porque, cara, o que espalhou de golpe nesses tempos agora não é brincadeira. Então, antes da gente continuar aqui, Casimiro, eu queria te fazer uma pergunta. Primeira coisa, quantas pessoas tem online aí? Agora temos 2.600. 2.600 pessoas. É suficiente para o Giro da Bolsa virar trending topics no Twitter. É só todo mundo falar, o Giro da Bolsa hoje tá foda, antes da gente apagar as partes, porque tem a versão sem cortes que vocês assistiram. E assim que terminar, vai ficar fatiado. Quase que eu fiz uma piada pesada agora. Vai ficar fatiado, né? Então, vai ficar todo fatiado. Mas o que é uma rapidinha, né? Assim, que você considera que é uma rapidinha? Cuidado. Pensa 3, 4 vezes. Que tal? Uma rapidinha é a melhor coisa que você pode fazer nesse domingo. Porque tem pessoas que vão assistir jogo. Os maridão estão saindo para assistir o jogo do Flamengo e do Corinthians. Você tá insinuando que o pessoal vai ver jogo e alguém vai amassar a esposa dele? Você achou que isso seria leve? Olha, eu não tô ensinando. Tá chamando metade... Peraí, as 2 maiores torcidas do país, você decidiu chamar de corno num programa só? É isso que você tá fazendo? Você tem certeza que esse é seu leve? Bom, fica a dica. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é que não se mexe com o Flamengo. Porque é muita gente. Eu não vou falar isso não. Eu retiro o que ele disse, inclusive. Eu queria dizer o seguinte, o nome dele é Lucas Casimiro. Pode pôr aí, o nome inteiro, Lucas Casimiro. Pode pôr, eu retiro o que ele disse. Lucas Casimiro, pode ir lá cobrar na casa dele. Ele mora aqui na Jamel Cecílio. Mora na Jamel Cecílio. Muito próximo das imediações do Shopping Flamboyant.
pode vir aqui, que ele vai estar aqui em breve. Vou colocar uma foto dele pra vocês no final do programa. Vou mandar o link aqui. Eu tô com a torcida, se quiser lá esfolar ele. Não, então eu posso refazer? Pode refazer, que eu não quero Tá participar disso aí, não. É uma rapidinha, é igual a alegria do Corinthians hoje, achando que vai ganhar a Supercopa. Vai durar pouco. Aí o durar Corinthians vai e ganha. Aí tá fudido. Goiás vai levar um pau do Vila hoje. Ixi, que mutou outro. Ele vai levar um pau do Vila hoje! Que isso? Que loucura, virou estádio o negócio aqui. Viu? Depois fala que os Então, caras... ó, o jogo começa às 16 horas. Casa dinheiro. Vamos ver se vocês são macho mesmo nesse negócio aqui. Põe dinheiro ao vivo. Bet ao VP aqui, ó. Põe Eu lá. não aposto em time, não. Olha, eu acho que vai dar empate. E aí, como é que faz quando dá empate na Copa do Brasil? Tem que ir pro pênalti? Então vai resolver no pênalti hoje. Que eu tô achando que vai dar empate. Eu não tô sentindo confiança. Eu sou pé quente. Quando eu não tô sentindo. Rapidinho, não é nada disso. É uma notícia que a gente arranca um espaço do programa pra fazer piada. E aí por isso tem que fazer as notícias sérias mais rápido. Então a gente vem aqui agora com o seguinte: a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, aprovou a venda das ações preferenciais da Gol, dando um último passo para que a empresa possa sair da Bolsa de Valores. O leilão para a chamada OPA, nossa, depois de diminuir 90% o valor de mercado, cara, é muita sacanagem, né? Tá marcado para o dia 19 de fevereiro, com lote de 1.000 ações de Gol 54, podendo ser vendido por R$ 11,45. Já a concorrente Azul concluiu a oferta de 1,2 bilhão em títulos nos Estados Unidos, bonds aí, e se prepara para encerrar o processo de recuperação judicial na Justiça Americana. E aqui a Azul, então, fechou a R$ 11,15 com 2,02% de alta. E Gol subiu 10,50% a R$ 11,37. Diga! Agora uma coisa que você sempre fala sobre isso, né, o Raul, do risco de você investir em alguns setores, né? Esse pessoal foi diluído em quase 100%, 99,5%. Cara, tem vídeo aqui de 2019. E agora tem que vender as ações por banana, preço de banana. Cara, tem vídeo aqui de 2019 onde você consegue ver eu falando setor pra você ficar longe, setor aéreo e varejo. Na época tava bombando, né? E a carteira de pedidos firmes de aeronaves da Embraer bateu o recorde de 31,6 bilhões de dólares no final de 2025. Caramba! Tá, é uma que dá alegria, né? O volume foi 20% maior na comparação com o mesmo período do ano anterior aí. Nessa semana, a Embraer também fechou um acordo com o grupo indiano Adani para a fabricação de aviações na Índia, que planeja virar uma referência mundial no setor de aviação. Já a Sabesp contratou um financiamento de quase 8 bilhões de reais com uma instituição financeira ligada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Com o dinheiro, a empresa quer cumprir as metas de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo, com a construção e a melhora do sistema de coleta das estações de tratamento de esgoto. Como já diria o grande filósofo Rasta, né? Ele fala: as pessoas cagam no mar. E é verdade. No Brasil, as pessoas cagam e jogam no mar. É loucura. Com o preço máximo de $19 por ação, o PicPay encerrou o jejum de IPOs das empresas brasileiras e abriu capital na Nasdaq, empresa que também é do grupo do Joesley Batista, né? A empresa foi avaliada em 2,6 bilhões de dólares e o movimento foi considerado mais uma vitória aí desses irmãos aí, né? Que tem mais de 90% do poder de voto na empresa. Lembrando que lá nos Estados Unidos a gente tem o chamado Golden Share, né? Então é possível você ter algumas ações que elas têm um poder diferente das demais. No Brasil isso não pode. O Agibank também está planejando abrir o capital nos Estados Unidos e pode levantar mais de 800 milhões de dólares com a IPO. Que porra é essa de Agibank? Não conheço isso não. Agibank. É bom? Você já usou? Ah, é de 1999? Caramba, cara, não conhecia. E quem fundou foi o Marciano Testa. Pô, que nome foda, velho. É sério. Não, não tô ofendendo ele, não. Eu não assim, porra, o cara chama Marciano, que é de Marte, Testa. Porra, é foda. É difícil. Eu imagino o que ele não ouviu na vida. Mais de 40 manifestantes se feriram depois da queda de um raio no ato organizado pelo deputado federal Nicolas Ferreira no último domingo, encerrando a caminhada de uma semana que ele fez aí de Minas Gerais para Brasília. Mesmo debaixo de um temporal, o evento reuniu quase 20 mil pessoas que manifestaram contra as decisões do STF e a favor da liberdade do ex-presidente Bolsonaro e dos presos de 8 de janeiro. Caramba, cara, caiu um raio no lugar. Que loucura. Quase 47, se não me engano, se feriu. Nossa, cara. Melhoras aí pro pessoal. Caramba, velho, um raio.
Quinta-feira tinha 4 internados ainda. Mas machucou feio? Alguns. Muita loucura, né? A gente não imagina isso, que cai raio assim do nada. Sabe mas tava um temporal absurdo também. Então, né? Mas no Cerrado, tem um vídeo no Cerrado, essa época é muito raio, né, cara? É porque aqui, inclusive, na época da seca, também tem raio seco. Quando nem tá chovendo, e dá raio, dá trovoada e pega fogo. É assim que o Cerrado pega fogo. Então, é bem complicado. Pô, melhoras aí, pessoal. E o governo prorrogou o prazo até o dia 20 de março para os aposentados pedirem um ressarcimento dos valores desviados na fraude do INSS. Cara, por que tem que ter prazo para isso? Eu deveria poder pedir a hora que eu descobri, né? Até agora, quase 70% dos beneficiários que contestaram os descontos ilegais do contra-cheque receberam o dinheiro de volta. Cara, que sacanagem. Falar que, porra, tem data até 20 de março, não teve uma campanha pública disso aí. Ô, manda esse vídeo aqui para um idoso que você conhece, pelo amor de Deus. Manda só esse trechinho, não precisa mandar o vídeo inteiro, não. Alguém corta aí, né? Fala, sai me encaminhando. Enganar criança, idoso e maltratar cachorro de rua é sacanagem. Teve isso ainda, teve o corno lá que maltratou um cachorro nesses dias. Quatro playboyzinhos safados. Uhum. Cara, vai estar acontecendo alguma coisa errada com a juventude. Outro dia eu vi também, foi um menino aí de 19 anos dando mãozada na cara do idoso na internet. Você viu um acidente lá que teve de carro, parece alguma coisa. O cara ficou puto. Ué, que isso? Estão criando mal essas crianças mesmo, né, cara? É educado pelo TikTok também, né? É isso que é foda. E para fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante aqui. A NASA anunciou a descoberta de um planeta que pode ser notavelmente semelhante à Terra, com 50% de chance de ser habitável, mas completamente congelado. Então não é semelhante à Terra. Os caras estudam. Os caras estudam. O cara faz 20 anos de doutorado pra falar uma merda dessa, pô. É igual a Terra, só não tá congelado, então não é igual a Terra, caralho. Puta que pariu, as pessoas cagam no mar. Dá pra morar lá, só que você vai ter que levar uns cobertor. Cara, mas que... tem umas coisas que me deixam puto na vida. E aqui no planeta Terra, os frigoríficos que também são congelados, são basicamente igual a sua casa, só que congelado. Estão lucrando bastante aí com a venda de pênis bovino. O órgão é um prato afrodisíaco na Ásia. E é também utilizado como petisco pra pet. Pau de boi é petisco pra pet, Ricardo. Queria falar pra vocês que o Giro da Bolsa é o único programa que é roteirizado integralmente pelo Ricardo Cassiano, porque eu gosto de fazer o react das notícias com vocês. E aí o Ricardo me traz uma matéria de pau de boi, pau de gado, né? Por um programa desse aqui. Cara, e ele chegou com os 2 olhos roxos. É assim, é uma coisa que, porra, cara, fica cada vez mais difícil te defender. Bom, então o programa foi esse, essa daqui é a versão sem corte. Lembrando o seguinte para você que tá aí na sua casa, o Giro da Bolsa, historicamente, quando é a versão teatro dele, a gente fazia a versão do teatro. Ele tinha 3 horas de gravação e 20 minutos de versão final. Porque normalmente a gente faz umas piadinhas um pouquinho mais pesadas. Mas se você gostou desse com um pouquinho menos de cortes, né? Que esse aqui tá cortado, a gente se conteve. O que você pode fazer? Você pode ir nos eventos que a gente vai fazer pelo Brasil inteiro. Primeira cidade, BH, mês que vem. BH é nós, né? Primeira cidade, BH, a gente deve fazer o Giro da Bolsa versão Belo Horizonte, né? Vai ter lá. Pra nós. Essa semana agora eu vou estar na cidade de... Eu vou sozinho, mas não vou levar a equipe. Então não vai dar pra fazer o teatro. Mas... Isso aí você não se faz, não. Então é basicamente isso. A gente vai escolher várias cidades. As cidades mais comentadas aqui, né? Vão receber a visita ilustre da nossa caravana, né? O Edson comentando canara, né? Você viu a quantidade de gente comentando da sua roupinha branca hoje? Eu não tô de branco. Não, é que eu tô de luto pelo Brasil, cara, sinceramente. A nossa situação chegou feia. Cara, e vocês viram esse rolo dos arquivos do Epstein? Vê aí, justiça.gov, você quer ver arquivos do Epstein? Rapaz, que coisa. Será que pra você ficar rico desse jeito você tem que ter alguma disfuncionalidade no cérebro? Porque esses caras não estão bem, não. Esse tipo de crime. Cagar no mar, né? Um sexo no meio do carnaval, um atentado violento ao pudor, uma coisa tranquila, coisa nossa. Então é isso, beijo pra vocês, gente. Desculpa aí pelos cortes, quem assistiu na versão final, é porque realmente não tinha condição. Tchau.